Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa em que eu entrevisto pessoas incríveis para falar sobre livros, leituras e histórias das suas próprias vidas. E hoje a gente está com uma convidada que tem muita dessas histórias. Assim, histórias que a gente nem parece da ficção, mais ficção, ficção possível. Estamos com Tamara Klink, que é navegadora, arquiteta e poeta, também autora de Mil Milhas, livro que narra sua primeira viagem em solitário pelo Mar do Norte, em 2020, da coletânea de poemas Um Mundo em Poucas Linhas, ambos publicados em 2021, e também do livro, aqui que estou comigo, Nós, o Atlântico em Solitário, publicado em 2023, no qual a Tamara relata a sua experiência ao cruzar o Atlântico sozinha, tornando-se a pessoa mais jovem do Brasil a fazer isso. Tinha 24 anos, gente. É um prazer conversar com você, Tamara, que também retorna de sua última expedição e a gente vai falar sobre isso. Para começar, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por ter topado participar desse papo com a gente. É uma honra ter você aqui. E fazer uma pergunta que eu já começo fazendo para todo mundo que passa por aqui. Antes da gente falar da sua experiência como, né, navegadora, das suas excursões isoladas e até dos seus livros, eu queria saber da Tamara leitora. Você participou recentemente do Roda Viva e eu vi que em vários momentos da sua entrevista você faz menção a livros. Quem é a Tamara leitora? Qual a importância dos seus livros para você? Você cresceu numa casa em que se falava de livros e que eles estavam presentes. Seu pai tem, o Amir Klink tem livros, né, publicados. Então, isso era uma realidade para você no dia a dia, essa paixão pelos livros? Conta pra gente. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Na casa onde eu cresci, os livros eram o elemento que preenchia as paredes da casa. Meus pais liam bastante, meu pai escrevia livros, e infelizmente ou felizmente, livros muito bons. O que, por um lado, era muito legal, ele é muito bom de contar histórias, por outro lado, era muito intimidador quando eu chegava na escola. E meus professores diziam que o primeiro livro que eles tinham lido, às vezes o único livro que alguns professores tinham lido, os professores de exatas tinham lido, era Os 100 Dias Entre o Céu e o Mar, ou O Mar Sem Fim. Então esperavam de mim que eu escrevesse muito bem, o que nem sempre foi o caso. E eu lia muito. Eu gostava muito, acho que quando meu pai parou de contar histórias para mim e para minha irmã gêmea, porque a gente mudou de quarto e ele não podia mais se dividir entre os nossos quartos, para contar essas histórias, eu lia. Eu li muita ficção quando eu era criança. Eu adorava Desventuras em Série, uma série enorme de livros que contava Sim, histórias de... eu amo, eu sempre falo dessa série, inclusive tá no meu livro. Pode cortar aqui. Eu amei Desventuras em Série também. Eu também gostei muito de uma série quando eu era adolescente, ou pré-adolescente, chamada Percy Jackson, que contava a história de uns jovens num Sim, acampamento. sim. Eram filhos de deuses gregos ou romanos. E mais tarde eu comecei a ler muitas histórias de navegação, histórias reais. A partir do momento, eu acho que meu pai disse que ele não ia me ajudar se eu queria ser navegadora, e morando em São Paulo parecia muito distante. Por mais que meu pai tivesse feito isso, não fazia parte do nosso dia a dia, o mar ou os barcos, ou o vento, porque eu estudava em São Paulo, eu fazia tudo aqui, e os planos d'água que eu via na cidade eram esses que são encurralados entre avenidas de grande circulação, né, entre as marginais ou que são entubados debaixo da terra no centro da cidade, e que de vez em quando, quando chove muito, chegam nos carros de forma desagradável, indesejada. Então, eu lia e ler livros de navegação, de certa maneira, mantinha esse desejo mais próximo e tornava ele aparentemente mais possível, porque no tempo da leitura eu podia, ouvir falar de barcos, eu podia
entender mais sobre o mar, sobre as decisões que a gente tomava quando estava navegando, sobre as dificuldades que cada navegador teve em preparar seu projeto. Eu comecei a estudar francês para poder ler livros de navegação. Eu comecei na faculdade, quando eu entrei na faculdade de arquitetura da USP, e eu atravessava a rua para ir ali na FEA, onde tinha aulas de francês, é, que era um curso mais baratinho assim para os estudantes, e era na hora do almoço, e para mim era uma maravilha. Eu comia um sanduíche enquanto eu tinha as aulas e aprendia um pouco mais de francês e me aproximava um pouco mais desses livros. E o primeiro livro que eu li em francês foi Uma Longa Jornada, eu acho que é a tradução, La Longue Route, do Bernard Moitessier. Eu li também Les Grands Hivers, O Grande Inverno, esse nunca foi traduzido, da Sally Poncet. São dois livros que contam a história de navegação, um de uma volta e meia ao mundo, de um navegador que estava numa corrida para ser o primeiro a dar uma volta ao mundo em solitário, sem escalas, e no meio da viagem ele diz que ele gosta tanto de estar no mar que ele não queria mais voltar para casa, ele queria continuar fazendo essa navegação, então ele continua navegando, faz mais meia volta ao mundo até o Tahiti, onde ele para e Gente. abandona tudo para trás, que agora é meio polêmico, porque ele tinha família e esposa, já é Entendi. polêmico, mas na época era algo muito elogiado. Sem responsabilidade afetiva com os outros, né? Sério, isso não foi bacana do Bernard Moitessier. Mas foi um livro que inspirou muitas pessoas, inclusive meu pai, inclusive eu até, porque na época que eu lia eu não me sentia mulher, eu acho. Senão eu teria ficado horrorizada. Acho que veio mais tarde, assim, uma consciência de diferença de gênero, inclusive na maneira como a gente conta relatos de viagem, na maneira como a gente toma decisões relacionadas aos outros. Isso veio mais tarde. E no livro da Sally Poncet, ela conta essa invernagem que ela fez com o marido, Jérôme Poncet. É uma invernagem que eles fizeram na Antártica. Antigamente, bom, na época que ela escreve o livro, uns 50 anos atrás, não existia esse conceito de invernar no gelo, de querer se isolar num ambiente muito hostil, tão hostil quanto a Antártica. E ainda por cima, durante essa viagem, ela decide ter um filho e ela fica grávida e nesse lugar e ela sabia que dentro desse contexto não seria possível ir até um hospital. As pessoas que ela encontra no caminho, cientistas, ficam horrorizados, mas ela diz que essa decisão que ela quer tomar, esse é o parto que ela quer ter, essa gestação que ela quer ter. E é um livro muito bonito, onde por mais que ela esteja num lugar que no imaginário coletivo é duro, hostil, ingrato, violento, ela conta a viagem como um grande passeio e ela coloca muito em evidência o quanto ela sente prazer em estar lá, o quanto ela se diverte. E é um livro onde ela quase não aparece, ela não se descreve, não descreve os sentimentos, a gente entende quem é a Sally Poncet pela descrição das paisagens. Então a gente entende o que interessa a ela, mas ela se coloca sempre numa posição invisível. Então você tem que ficar meio tentando entender quem é essa mulher que decidiu ir para lá com esse cara. Jerome, que já tinha navegado muito, quem é essa mulher que decidiu fazer uma gestação na Antártica, quem é essa mulher que fala dos pinguins, das baleias e das tempestades, quase como se fosse algo ordinário e ao mesmo tempo encantador, e não como sendo algo é, tão assustador como os outros relatos masculinos que vieram antes retratavam a Antártica. Isso tem muito a ver com a própria história dos relatos de viagem masculinos e femininos no ambiente polar. Muitas vezes as expedições polares eram patrocinadas e as pessoas que eram patrocinadas, geralmente homens, precisavam cuidar da sua reputação para legitimar a razão de por que eles foram patrocinados e não outras pessoas. Então, tem fortemente assim, um elogio do sofrimento, uma colocação em evidência da virilidade, e esses eram valores que estavam sempre presentes na literatura.
desses relatos de viagem, e que a Sally Poncet, por múltiplas razões, não reforça o livro dela. Então, foi um livro que inspirou meu pai, eu soube dele porque meu pai citava esse livro, eu li nesse período, e por mais que eu tenha lido muitos livros depois desses, eu acho que são livros que foram fundamentais para eu ter vontade, de começar a navegar em solitário e de invernar na Antártica. Desculpa, no Ártico. Não, Na muito. Antártica, no Ártico, no lado É, extremo. a Antártica é a próxima, quem sabe? O... São muitos temas aqui que você trouxe, mas um que já de antemão me veio à cabeça é você mencionou esse livro da Sally, é, que, né, como você disse, não tem no Brasil, infelizmente. Mas ainda assim é uma. Ela estava navegando ou fazendo esse isolamento com o marido, né? A sua situação foi um isolamento total, né? Você sozinha, uma mulher sozinha. Você chegou a ter contato com histórias assim? Você se viu representada nesses relatos? Ou é algo que você teve que se descobrir mais sozinha mesmo, porque é, em outros momentos isso não era possível, não era admissível que uma mulher fizesse isso? Me senti parcialmente representada nos relatos masculinos. O primeiro deles do qual ouvi falar foi meu pai. Na época que ele invernou na Antártica, não havia nenhum registro de alguém que tivesse invernado em solitário antes. Quando eu estava indo e me preparando para fazer a viagem, eu li também Alone, do Richard Byrd, onde ele invernou na Antártica, só que dessa vez não no mar, ele invernou numa base, numa pequena casinha, para onde a qual ele conseguiu acessar através por via aérea e por via terrestre. Então não era no mar, mas é um relato de invernagem também, e de isolamento no gelo, que tinha muito a ver. É, Isso aconteceu antes do meu pai, mas não foi no mar. Eu também li um relato um pouco mais recente de um navegador que invernou no Ártico canadense com um gato. E a ideia era a esposa dele participar da viagem, e no fim o pai dela ficou doente, ela teve que ir embora no meio do caminho. é, e apareceu depois, no fim da invernagem, junto com caçadores de focas. E eu li também o relato do Guy Rexudê, que invernou com uma galinha poucos anos antes de mim, Gente, num lugar próximo de onde eu estava. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito também na preparação. Nem sempre é uma pessoa muito valorizada, eu acho que existe uma espécie de rixa entre os navegadores, principalmente masculinos, da qual eu fui privada. Eu acho que ninguém nunca me viu nem como concorrente, nem como ameaça. Então, eu tive a chance de ser ajudada por pessoas que não necessariamente se amam. E esses relatos foram muito importantes para eu ter referências de como podia ser, do que levar no barco também, de quais foram os problemas que eles tiveram. Né? O Richard Byrd teve intoxicação por inalar monóxido de carbono. É uma nossa, coisa que é muito possível de acontecer, porque quando faz -40 do lado de fora, você tem que estar com o aquecedor dentro nossa. para dormir. Aí talvez você pudesse sobreviver só com muitos sacos de dormir, mas seria difícil fazer qualquer outra coisa, tipo comer, Uhum. ficar parado. É, Sair do saco de dormir seria muito difícil. Esse outro cara, eu esqueci o nome dele Mas de agora. mulheres não, você só tá mencionando homens. De mulheres sozinhas. De mulheres sozinhas, eu nunca tive acesso a relatos. Eu sei que duas mulheres invernaram juntas numa casinha, em Svalbard, mas eu não li o livro delas, que eu queria achar, não consegui. Mas elas estavam juntas. Uhum, Mas essa experiência de estar só, sendo mulher, eu não tinha lido relatos, no gelo, pelo menos. Mais tarde, eu fui ler um livro de uma moça chamada Sally. Não, desculpa. Robin Davidson. É um livro chamado Tracks, muito legal, que conta uma viagem dela com camelos. Ela não estava totalmente sozinha o trajeto inteiro, mas ela fez um deslocamento sozinha. E o livro dela, por mais que seja uma viagem muito diferente, por terra, com camelos, encontrando pessoas uhum, ao longo do caminho, eu me identifiquei muito com várias partes desse livro, com vários dos sentimentos que ela descreve. Por exemplo, sobre os desaconselhamentos que ela ouve antes de ir, sobre as pessoas que duvidavam dela, sobre
chantagens sexuais que ela ouve no meio do caminho, sobre ter síndrome da impostora, mas isso todo mundo tem. Sobre quando ela queria simplesmente ficar pelada, ela ficava. Quando ela menstruava, ela não ligava de ter sangue no meio das pernas. Sobre comer de outro jeito e desaprender tantas coisas. Então foi um livro que eu gostei muito de ter lido e onde eu me vi depois. Apesar de não ser uma invernagem e não ter. E ser uma viagem no espaço e não no tempo. Uhum. Não, e vamos então falar de. Vou começar do começo. Invernagem. Você acabou de voltar de uma invernagem. Conta pra gente, pra quem tá aqui nos ouvindo, que não sabe, talvez seja a primeira vez que escute esse termo. O que é essa ideia de você se isolar para o inverno, né? Explica um pouquinho melhor pra gente. E exatamente também o que você fez e onde você esteve. Legal. A ideia de invernar é de passar o inverno num lugar. Invernar é passar o inverno. Invernar no gelo, no mar congelado, significa que você vai ficar preso nesse mar congelado. Eu estava num barco, eu sabia que o mar ia congelar, no Ártico, porque todos os anos naquela região costuma congelar. Então, eu fiquei esperando esse gelo chegar. Até o gelo chegar, muitos gelos batiam ao redor do barco. Eu tinha medo que o barco afundasse. Mas quando finalmente fez frio o suficiente e o vento parou de soprar tão forte, o mar congelou. O barco ficou preso e eu ia ficar lá até o gelo derreter de novo e eu poder ir embora. Foi uma viagem que eu não sei nem se posso chamar de viagem, porque eu fiquei parada no mesmo lugar. Então, eu fui a pessoa do planeta provavelmente que menos se deslocou esse tempo todo. Mas Foi eu quanto tempo parado? fiquei 8 meses parada nesse mesmo lugar. Gente. Eu escolhi um fiord, que era mais ou menos abrigado das ondas, mais ou menos abrigado de alguns ventos, e fiquei lá morando nesse barco com o gelo em volta. E aí vinham bichos, a luz em algum momento desapareceu, então fiquei 3 meses sem ver o sol, quase o dia inteiro fazia noite. O que não foi tão incomodativo quanto eu imaginava, porque na noite tinha também estrelas, a lua, as fases da lua, auroras boreais. Eu andava também bastante, acho que era uma das coisas que eu mais fazia, andar e ler. E adorava ir para as montanhas atrás do meu fiord, visitar o fiord vizinho, ficar sentada esperando passar uma raposa, ou um ptarmigão, ou um corvo, procurar focas. Era isso que eu fazia, basicamente. Não. E dava, sei lá, das coisas normais de humano, tipo, fazer minhas necessidades, ir lá com o É. balde esvaziar as necessidades. Fora do barco, e tudo estava congelado no barco, então o banheiro era o balde que eu tinha que levar para os lugares. Quando nevava, eu juntava um pouco de neve para lavar alguma parte do corpo, e esse era meu banho. Foi muito legal, recomendo. Nossa, assim, para chegar nesse nível, eu acho que tem tantos níveis que eu precisaria atravessar. E eu acho que um dos principais dificuldades que eu vejo que me dão aflição só de pensar, eu queria compartilhar com você, porque é algo que aluga um triplex na minha cabeça, que é o tema do ócio. Eu vejo que cada vez mais as pessoas não conseguem não fazer nada, não sabem não fazer nada. O fazer nada dá uma angústia, porque nessa rotina que a gente vive, a gente está 100% fazendo alguma coisa. E quando não está fazendo nada, em tese, está fazendo alguma coisa, porque a gente pega o celular, abre e começa a ficar lá. A gente não tem aquele tempo do nada, né? Assim, sabe aquela coisa da sala de espera de um médico que não tinha nada para fazer antes, nem revista, às vezes, sem, e você ficava só assim. Hoje em dia a gente não desaprendeu. E mais do que isso, as novas gerações que vêm, eu vejo isso dos meus sobrinhos, nem, não é que desaprenderam, porque eles nunca tiveram isso, né? Não tem nem mais hoje em dia o intervalo de um filme que passa na TV, né? É tudo seguido, né? De um para o outro, um vídeo atrás do outro, o vídeo que você quer naquele momento, então não tem aquela coisa de ligar a TV e falar o que vai estar passando hoje, que é o que a gente vai ter que assistir. E você, né, apesar de você ser mais jovem que eu, você também acho que viveu aprendeu por um tempo a fazer o nada. Como é o que é para você fazer o ócio, né? Ficar tanto tempo, o que você faz? Você ficar você
tem momentos que você fica realmente assim, sabe, olhando para o céu e só pensando e se desligando? Porque isso me dá, portanto, tem me dá aflição. Conta pra gente isso, como é que você conseguiu? Quando fazia menos 40 graus, eu não podia fazer isso do lado de fora do barco. Porque se eu parasse de andar, o corpo esfriava muito rápido e eu começava a sentir muita dor nos dedos das mãos e dos pés. Mas quando começou a fazer menos 20, menos 15, e eu tava com bastantes roupas, então estava relativamente aquecida, eu conseguia sentar numa pedra e ficar só olhando. E esses foram os melhores momentos da viagem. Eu acho que valeu a pena ter ido só por esses momentos. Tinha momentos em que eu tava lá sentada olhando e eu sentia que eu tava ganhando vida. Que eu era para isso que a vida existia. E eu depois tinha muita dificuldade de colocar isso em palavras, mas era como se eu estivesse morrendo ao contrário, como se assim, tudo para qual a vida tivesse sido feita fosse só para estar ali sentada, olhando, e por estar vivendo isso, era como se eu tivesse adiantada na minha vida, como se eu estivesse ganhando mais ao invés de estar perdendo. E eu não tinha sentimento de estar envelhecendo, eu tinha sentimento de simplesmente estar atingindo o ápice da vida. Só. Nossa, que doido. Teve. E para você é difícil explicar isso. É difícil, né? Eu não sei colocar em palavras que parece que não é o suficiente. Eu teve até uma ocasião, assim, a partir da metade da viagem, que eu tinha muita raiva das palavras. Por um lado, eu amava elas, porque lendo os livros eu podia me teletransportar para muitas realidades paralelas e eu podia ter muito prazer. Eu li Grande Sertão Veredas e fiquei. Eu tô É, lendo agora. Lá é bom que você tem bastante tempo para refletir, né? Para pensar. eu não teria ousado ler esse livro se não fosse naquela ocasião, eu acho, porque ele não é adaptado para os modos de vida nos centros Não, urbanos. não, Mas para não. lá ele era muito adaptado. E pior, eu não tinha levado o livro em papel, eu tinha só um PDF salvo no celular de 1000 anos atrás, e eu li no celular. Eu não tinha Kindle ainda. Então foi assim, mas mesmo no celular foi incrível ler esse livro. Foi o melhor livro da minha vida, é esse, né? E era, era maravilhoso. Então, teve vários momentos em que, assim, teve um momento específico em que tinha nevado um pouco antes e começou a fazer calor, começou a fazer -10. E aí eu peguei várias neves, juntei, coloquei num balde, comecei a lavar roupa. Aí eu não tinha lavado, foi a única vez na viagem que eu consegui lavar roupa, então lavei 2 blusas, 5 calcinhas, algumas meias, um gorro, e aí pendurei. E aí peguei mais uma outra blusa, pus lá de molho, e no tempo que ela tava de molho, com as outras roupas penduradas, eu falei, vou sentar lá fora. Aí eu abri minha cadeirinha de acampamento, pus em cima do gelo, e fiquei lá sentada, olhando pro céu. E aí, de repente, eu fecho os olhos e imagino que se o paraíso existe, deve ser exatamente igual a isso, deve ser exatamente igual a essa luz clara e esse silêncio absoluto, onde eu só escuto os sons do meu próprio corpo. E eu sei, pois com os olhos fechados, que o céu deve estar azul, com nuvens passando, e essas nuvens vão continuar a passar, e que talvez passe algum bicho, e que tá tudo certo. E aí eu tenho um sentimento assim de que não sou mais um corpo, eu só sou uma alma, eu só sou uma luz também, e que se eu morrer, tá tudo certo. Se eu morrer, eu não vou ter nada do que me arrepender. A vida já vai ter valido a pena só por aqueles segundos que eu tô vivendo. E eu não sei o que é Nirvana exatamente, mas foi, Nossa, eu ia falar isso exatamente agora. Você atingiu o Nirvana. É, foi. pode ser. Depois eu Esse fui ver na está internet o que era, mas era o estado que é o as, estado de graça, né? as palavras usam para descrever. E tava tudo incrível. E não é assim, o fato de estar no gelo não fazia diferença, porque eu podia ter sentido a mesma coisa, sei lá, num sertão da Bahia, debaixo do Uhum. sol. Eu podia ter sentido essa mesma coisa num lugar onde não fazia tão frio. Eu podia ter atingido a mesma coisa, acho que numa casa em São Paulo, mas foi lá que eu Você atingi. Eu acho não que sei em porque São Paulo.
toda uma construção até chegar lá, Uhum, uhum, de, uhum, de aprender a ter prazer simplesmente por existir, simplesmente por ter acesso ao céu. E o céu, que é muitas vezes encoberto pelos prédios da cidade, apesar de ser encoberto, ele existe, ele está em cima das nossas cabeças todas, e a gente não pode fugir dele. uhum. E aqui no Nós, né, uma situação diferente, você não estava invernando, né? Você estava atravessando o Atlântico. E aí você estava num barco meio precário, né? Você tem que fazer mais coisas, você devia ter mais trabalho no dia a dia para fazer, né? Mas ainda assim você fala muito desse silêncio, né? Assim, já. Imagina então, como é que foi a comparação entre o nós nessa travessia com realmente essa invernagem, assim. É, é um, é um avanço nesse sentido do ócio, do silêncio. O silêncio ainda é mais ensurdecedor. Assim, no nós, eu acho que eu tinha um silêncio interno, silêncio dos pensamentos. Meus pensamentos eram muito essenciais, no sentido de que eram todos ligados à minha sobrevivência. E à sobrevivência do barco, né? Então, eu Uhum, estava preocupada com a regulagem das velas, estava preocupada com a quantidade de água que ainda tinha, com se tinha água no barco ou não, se o vento ia mudar ou não. É, e tinha os sons do barco, que é os sons de um bicho vivo. Eu entendia pelo som dos sons que o barco fazia, se ele estava puxando demais, se estava indo rápido demais, se estava indo devagar demais, se ele estava sofrendo com as ondas, dependendo da regulagem de velas que eu fiz, ou dependendo do mar também. Então tinham esses outros barulhos e todos os barulhos queriam dizer alguma coisa que era importante de ser levada em conta. E era como se o barco e meu corpo tivessem muito, eh, muito interdependentes, muito conectados em tudo. O corpo do barco precisava do meu e eu precisava do dele. Na invernagem foi diferente. O barco deixou de ser um barco e passou a ser um refúgio. E num lugar onde, por todos os lados onde você olha, a vida humana é impossível, porque não há uhum, abrigo, ter um lugar para onde eu podia ir todas as noites e onde eu podia encontrar conforto e em entrar dentro de um saco de dormir, em cozinhar uma comida que eu tinha levado e eram comidas que não existiam lá, ou em poder usar muitos objetos para fazer um furo no gelo e pescar, e fazer meu peixe, cozinhar, um lugar onde tinha fonte de energia para transformar a água congelada em água líquida, porque não adianta você estar uhum. meio do gelo cercada de água por todos os lados e até de comida, se você não consegue Congelado. ter energia para transformar o estado da água. Então, ter esse lugar onde a transformação do estado da água era possível, tornava esse barco, que antes parecia pequeno, em um palácio gigantesco. Eu tinha tudo que eu precisava. E se eu ligava o aquecedor, eu conseguia ficar parada a ler livros, eu conseguia tocar violão sem luvas, e virava um castelo maravilhoso, vão ter muitos prazeres. Então, o barco era, assim, quase a antítese de tudo que estava ao redor dele. E Hum, ele não era mais eu não era completamente conectada ao barco como em navegação, em deslocamento. Eu via o barco como essa fonte de conforto e de humanidade. O barco era o mais humano do que eu mesma. uhum, uhum. Não, total. É, para mim, além do tédio, uma outra coisa que dá bem desespero é o socorro, né? Você não tinha uma drogazil assim perto de você, você podia comprar um antibiótico, qualquer coisa, né? Então, a minha mente de um hipocondríaco não me permite, eu acho que tá em um raio muito longe de algum lugar de uma emergência, assim. Então, para você também tem que ter esse desprendimento de ficar pensando, e se acontecer isso, né? E se são tantas hipóteses que você se deixar levar nesses pensamentos, você não sai do lugar, né? Você nunca faria isso. Sim, são muitas hipóteses de coisas que podem dar errado, acho que por isso a preparação é tão longa. Eu levei muitos remédios
Então, eu tinha antibióticos diferentes no barco, mas eu não tinha todos os remédios possíveis e eu não conseguia fazer em mim mesma todas as intervenções médicas possíveis das quais eu pudesse precisar. O Acho que apendicite, você nunca pensou em tirar o apêndice antes? Vamos sem apêndice já. Tem gente que faz isso, né? isso é uma coisa que eu considero. Eu não fiz essa Eu cirurgia, faria, hein? mas acho que se eu fizer uma envenenagem mais longa do que essa, eu vou considerar. Eu fiz Por alguns favor, exames hein? pra ter certeza, assim, que não dá pra ter certeza nunca, né? Mas para verificar se tinha altos riscos ou poucos riscos, mas para uma próxima acho que eu vou considerar. Mas mais tarde, eu tinha também essa preocupação, que eu acho que é uma preocupação até, assim, ocidental, e de ter controle sobre tudo, de Uhum, fazendo uma farmácia enorme no barco. Enorme não, eram 3 mochilinhas, vai, tipo, eram 3 necessaires, com remédios, tinha remédio para um monte de coisa, tinha, sei lá, morfina, tinha anestesias, alguns antibióticos, soro fisiológico. Tinha algumas coisas, assim, que uhum, geralmente não estão nas farmácias das casas normais, mas que eu tinha lá. uhum, E mais tarde, quando eu comecei a navegar entre os vilarejos da Groenlândia, às vezes vilarejos que têm 50, 40, 30, 20 pessoas, eu vi que eles não têm isso lá. gente. E para os groenlandeses, se você tem dor no dente, você tira o dente. Uhum, Você quebra uma perna e não tem como alguém vir te buscar de trenó de cachorro, ou se o helicóptero não consegue chegar porque tem uma tempestade de neve, ou não tem um lugar onde parar um avião, porque a maior parte dos vilarejos não tem onde parar avião, nem tem avião. Se você quebra a perna, você espera cicatrizar e faz o que você puder ali no, sei lá, você pega uns pedaços de madeira, tenta fazer uma tala, você não uhum, faz raio-x. Então, eu encontrei, assim, crianças que tinham quebrado a perna e não tinham feito nada, tinham só vivido, sei lá, uhum, com o pé pra cima até cicatrizar. Encontrei várias pessoas, vários marinheiros que não tinham dente aos 30 anos. É, e acho que tem uma aceitação maior de que essas coisas acontecem e fazem parte da vida. E é claro, assim, que se você pode evitar ter problemas, é muito melhor, às vezes muito mais confortável, né? lógico. Mas tem uma aceitação maior de que faz parte. E em muitos vilarejos pelos quais eu passei, a minha farmácia que eu tinha no barco era maior do que a que eles tinham no vilarejo Entendi. inteiro. Você ia ajudar eles, né? Provavelmente. Talvez eu pudesse dar algumas coisas. É, É, mas eles iam me ajudar, acho que de outras formas. Talvez eles tivessem outras lógico. soluções para problemas. Uhum, uhum. E você falou da leitura, você falou do não fazer nada, você falou de tocar violão, cuidar do barco, mas você escreve nesses momentos, né? Aqui o Nós são diários, né? É um diário da sua travessia, no formato de diário. O formato do diário é um formato que vem sendo já visto na literatura há muitos anos. Como é que a escrita surgiu para você? E aqui eu digo não só antes mesmo do Nós, né? Você publicou seu primeiro livro aí muito jovem. Isso veio meio em paralelo com a leitura, veio de um incentivo do seu pai que escrevia. É algo que te ajuda também nesses momentos, assim, né? De consolidar tudo que você está vivendo nesses momentos de isolamento. Sim, os diários vieram primeiro como uma obrigação. Minha mãe obrigava a gente a escrever quando a gente viajava. Mais tarde eu comecei a gostar desse formato, porque acho que quando o tempo passava eu conseguia ver nas prateleiras na estante dos livros da casa dos meus pais que a minha história também estava presente, que ela também ocupava espaço, ela também tinha um peso que fazia as prateleiras curvarem. Eu comecei a gostar porque no diário, é, no diário eu sentia que eu tinha uma história, por mais que a minha história não fosse para os outros tão relevante, porque afinal de contas era o meu pai que era a pessoa conhecida, era o meu pai que era a pessoa admirada, e eu sempre achava que o que eu fazia, né, prêmios de natação, tirar nota boa, era algo muito irrelevante para o meu pai, porque ele estava nos jornais falando sobre economia.
falando sobre viagens, falando sobre coisas difíceis, sendo aplaudido de pé, e eu achava que o que eu fazia era um nada. Mas nos diários eu tinha importância. Nos diários eu tinha uma história minha também. Então acho que foi, talvez, no começo, uma chance de eu poder existir, pelo menos para mim mesma, e pelo menos para as prateleiras de casa. E também acho que no diário a gente não tem direito de ser vítima, né? A gente é obrigado sempre a ser protagonista, a ser sujeito, a ser a estar no controle, pelo menos da nossa própria história. A gente escolhe quais são as palavras que a gente vai usar para descrever o mundo e para descrever si mesmo, e isso já é um processo de ser obrigado a se colocar numa posição de controle. É, e nas viagens eu via que quando eu escrevia, quando eu escrevia lá, parecia que o que eu escrevia nunca era o suficiente. Então, é, as palavras nunca descreveriam o prazer de ver a terra depois de muito tempo, as cores do céu, que eram muito mais do que azul ou azul claro. As paisagens marítimas formadas pelas ondas que tinham formatos diferentes, o cheiro das ondas, os sons dos bichos, e o nosso vocabulário é muito pobre para descrever isso, para descrever os sons, os cheiros. E por mais que fosse um eterno exercício frustrante, quando eu voltava, eu via que eu era incapaz de reescrever e redescrever com aquele frescor que eu tinha tido ao longo da viagem, que eu era incapaz de retraduzir as coisas que eu não tinha traduzido, e que por mais que as palavras fossem insuficientes, era aquilo que eu tinha. E quando eu não conseguia escrever, ou quando desistia de escrever, eu sentia que as memórias ficavam inencontráveis dentro da memória, dentro sei lá, do espaço da cabeça. Eu não conseguia mais buscar é, partes daquele dia. E durante essa invernagem, eu fiz exercícios assim de não escrever durante um tempo. Eu tinha um pequeno comunicador que me permitia enviar e receber e-mails. E quando eu parava de escrever esses e-mails, e várias vezes eu fiz assim, desligar por um mês, desligar por algumas semanas. Por um lado, porque eu não tinha energia para isso, e por outro lado, porque eu queria não ter contato nenhum. Eu sentia que era impossível para mim reencontrar as memórias, porque a gente também guarda as memórias com palavras. A gente também usa elas para arquivar. E durante a navegação com nós, muitas vezes eu relia mensagens de WhatsApp e descobri que as mensagens de WhatsApp também fazem parte de uma espécie de diário. Mensagens antigas que eu tinha trocado com a Fegio, que você conhece, que eu tinha trocado com meu amigo Fabrício, meu melhor amigo de infância, com a minha família, com a minha avó, com pessoas, às vezes, coisas de trabalho, mas onde eu estava ali presente e também era um diário de algum jeito. A gente faz diários, às vezes, sem perceber nessas trocas que a gente cria com as pessoas. Sim, ó, fez Gil, gente, uma das primeiras estagiárias. Muito querida. Realmente, a escrita. Primeiro que eu gostei dessa ideia que sua mãe te obrigava a escrever desde cedo, porque às vezes eu penso, nossa, ia ser tão bom se eu tivesse escrito um diário na minha infância, assim, na minha adolescência, né? Quando eu escrevi meu livro, que é muito também das minhas memórias, eu tive que realmente caçar o que estava aqui na minha cabeça. E é engraçado como às vezes a gente se depara com coisas nesse processo de refletir atrás que a gente tinha esquecido realmente, né? E estava aqui em algum lugar. E do nada a gente encontra e toma até às vezes um susto. É, falando de novo dos livros, você menciona em algumas vezes livros bem diferentes de literatura mesmo, né? Você é uma leitora de literatura, então você falou do Grande Sertão Veredas, né? Eu já vi você falando de Hermann Hesse, até de um livro que eu adoro, que é o Nope, que pouca gente conhece, mas eu adoro, Annie Ernaux, Socorro Acioli. Como é que é? Você tá num local lá tão isolado, você leva seus livrinhos físicos com você, ou você tem um Kindle, você já baixa aí um monte de coisa, é, e como é que é essa sua relação realmente com a literatura, com a ficção? Porque não é que você só fica lendo relatos, né? Você usa a literatura como algum prazer mesmo, né? Não ler para aprender a fazer o que você está fazendo ou para conseguir se preparar melhor.
Acho que a literatura já é um destino. Eu não leio. Bom, eu acho que eu sempre leio por prazer. Esses livros que a gente citou, né? Claro que tem livros que eu não leio por Uhum. prazer, tipo, manuais. Manuais técnicos do barco. São pertinentes também, mas não são leituras prazerosas. Mas tem leituras que eu faço todos os anos. Knup é o livro que eu leio todos os anos. Eu faço questão de ler ele Eu sempre. adoro. E toda vez eu leio com outro olhar. Às vezes eu me sinto jovem, às vezes eu me sinto velho, às vezes eu me sinto a mulher da casa, às vezes eu me sinto o cara, às vezes eu me sinto Aham. personagens diferentes, o médico. Eu acho que quando a gente começa a escrever também, e quando as pessoas sabem que a gente gosta, a gente começa a receber muitos livros de presente. Então, isso foi uma coisa ótima de virar escritora. Eu tenho uma Uhum. tia que sempre me dá livros, a Fegil também, várias amigas me deram livros. É, e eu, Então você eu, leva os livros. eu levo os livros em papel. Eu nunca tinha lido no Kindle antes. Eu achava que não seria assim algo que eu ia precisar na minha vida, o que eu ia Gente. querer na minha vida, até ter que passar pelas leituras no celular. E aí foi um sofrimento. Mas como era tudo que eu tinha, como eu só podia ler Grande Sertão no celular, porque eu só tinha um PDF lá de 1.000 anos Nossa. no celular, eu tive que ler nele. E aí foi isso, assim, 800 não sei quantas páginas que eu passava com o dedinho naquela mini tela azul. Nossa, tomando muito cuidado para não gastar toda a bateria do celular, porque era muito difícil carregar. Eu só tinha um gerador eólico para carregar as baterias, então só podia ler quando tinha vento. Mas foi bom. E para escrever, eu escrevi no papel um monte de coisa, né, que eu vou ter que usar para fazer o livro agora, que é um sofrimento também escrever toda vez, Ah, mas você escreve no papel, nessa viagem eu escrevi no papel. Eu geralmente escrevo no papel. que é na lógica. Mas nessa viagem eu tive que escrever no papel, não tive nem escolha, porque eu não tinha bateria suficiente para escrever num computador. E eu Hum. descobri mais tarde que o meu computador não carrega a menos de 7 graus. Quando faz menos de 7, a Gente, tomadinha não funciona. E é um computador novo, hein? Até de uma gente, marca famosa. olha aí, parcerias, mandem computadores que carreguem até menos É, 40, por favor. sim. Mas foi muito rico poder ler. E chegou num momento onde, tendo essas trocas de e-mail que eu tinha com algumas amigas, é, eu lia os relatos delas, sei lá, as histórias delas, os e-mails delas, e parecia muito mais fictício do que os livros que eu estava lendo. Porque o dos livros eu tinha muito contexto, e os e-mails chegavam assim como contos. E eu já não tinha Uhum. muito mais lembrança do que era estar na cidade. Eu já não entendia mais assim o que era trabalhar todos os dias da semana, o que era trabalhar das 8 às 18. E isso me parecia completamente absurdo. Eu pensava muitas vezes, mas como podem as pessoas preencher a vida inteira de dias de trabalho? Mas elas trabalham para fazer o quê? E quando eu voltei, foi um choque chegar na cidade e ver que a cidade mais próxima de onde eu estava, né, que era Ilulissat, uma cidade que tem 3.000 habitantes, mas era uma cidade, e ver que aquelas pessoas, enquanto nesses 8 meses que eu estava longe, aquelas pessoas não pararam de trabalhar nenhuma semana e tava tudo igual. Uhum. Para que serviu todo esse trabalho? Depois eu voltei para São Paulo, 2 anos depois de sair daqui, e parecia que as coisas estavam iguais. No máximo, assim, alguns prédios estavam com uma cara diferente, os modelos dos carros eram diferentes, os óculos que as pessoas usavam eram diferentes, as roupas, ninguém mais usava cropped, agora as calças eram cintura baixa, Uhum. mas era tudo parecido. Eu não entendi para que serviu todo mundo trabalhar tanto tempo. Por que não cabia muito tempos inúteis nesse período? Por que Uhum. tem que estar servindo sempre essa máquina sem fim de estar sempre insatisfeito, sempre insuficiente, sempre consumindo algo que a gente quer ter e que ainda não tem? E é algo completamente infinito. O consumo, o trabalho, para quê? Para, sei lá, ter mais seguidores, ter mais números dentro de uma Uhum. rede onde os números são infinitos, para ter um carro novo, sabendo que seu carro daqui 4 anos vai ser velho outra vez, ter um computador novo para produzir mais.
para simplesmente poder continuar produzindo o quê? E isso Uhum. não é só em São Paulo, né? Quando o inverno estava acabando e o mar começou a derreter perto do barco, teve um pescador reapareceu e ele estava com o barco cheio de sardinhas. E ele estava muito frustrado porque aquele dia ele só tinha pescado sardinha, não tinha pescado mais nada. Mas eram assim, baldes e baldes e baldes e baldes de sardinha. Eu falei, se você fosse comer só sardinha, quanto tempo você acha que duraria essas sardinhas que tem no barco? Aí ele falou, acho que dava pra durar um ano se eu comesse só sardinha o ano inteiro. Eu falei, nossa, um ano? Isso é o que você pescou em quanto tempo? Resposta, um dia. Eu falei, nossa, Hum. mas se em um dia você pesca o suficiente para um ano, por que você pesca todos os dias? Aí ele falou, não, porque eu preciso pagar o barco, e o motor do barco, e o diesel do barco. Eu falei, pra que você precisa pagar o motor do barco, o diesel do barco, se você pode viver só com um dia de trabalho? E aí ele não sabia me explicar. E tentava explicar, não, porque eu preciso poder pagar mais Uhum. diesel, mais motor. Uhum. E depois eu vou querer um barco maior. E aí eu ficava meio sem entender. Eu falava, mas, tipo, ao seu redor tem a Groenlândia, assim. Eu tô há 8 meses sem fazer nada. E na minha cabeça não entrava que o que ele Mas ao queria. mesmo tempo, essa ideia, né, de preciso pagar, né? Você também tinha que pagar o barco, os seus mantimentos. Hum, Você imagina que tenha patrocínios, né? É, mas e você tá nas redes sociais ao mesmo tempo. Você recebe algumas críticas, talvez, assim, é, mas pô, aí é fácil, com privilégios que você tem, né? Sair de, eu preciso pagar aqui meus boletos, não tenho, né? Você recebe esse tipo de comentário, assim, as pessoas talvez não entendam como funciona a sistemática do que você faz, né? Da preparação que você faz, dos patrocínios que você tem. Como é que, e até como é que é essa preparação mesmo? Acho que tem duas coisas, assim. Uma, sim, eu falo de um lugar de muito privilégio no Brasil, porque eu tenho muito mais do que o mínimo necessário para viver. Por isso que eu viajo por prazer e não por necessidade. Por isso que o que eu faço não são fugas. São buscas de outras coisas. Esse cara, esse pescador, ele tinha uma casa para morar, que já Uhum, era dele, quitada. Ele tinha um porto para onde voltar, e assim, quem navega precisa sempre de um porto, para de onde uhum, partir, para onde voltar. E é isso a lógica dos barcos, é esse, não dá para ficar para sempre no mar. A viagem que eu fiz foi a mais longa possível que a gente pode fazer sem parar num porto, mas foi uma viagem parada num gelo, onde eu tinha tudo que eu precisava. E no Brasil, tem pessoas que não têm o mínimo nem para poder trabalhar esse único dia. No Brasil, tem pessoas que não podem, em um dia, ter comida suficiente para o ano inteiro. Tô falando de um uhum, cara que em um dia consegue ter comida suficiente para o ano inteiro, mas não é o caso do Brasil. Tem pessoas que estão numa situação de tanta vulnerabilidade que elas não têm direito nem de morar, se elas não estiverem trabalhando o tempo todo. Então a gente fala de um país que é extremamente injusto e que continua a escravizar as pessoas numa outra lógica, uma escravização dissimulada. É, que é o caso de muita gente no Brasil. E uhum, não estou falando para essas pessoas especificamente que elas têm que parar tá, de trabalhar e só ficar olhando o céu. Para essas uhum, pessoas eu não tenho a solução. Eu uhum, nunca estive nesse lugar, eu não sei o que fazer para resolver esse problema. Se não redistribuir as riquezas e dar o direito à terra para quem não tem esse direito à terra, né? E esse é um uhum, direito que devia ser garantido para as pessoas poderem não fazer nada, para as pessoas poderem simplesmente existir e não terem uhum, que lutar para continuar vivendo e comer resto de osso, que é o que a gente viu no fim da pandemia, que ainda continua com muitas pessoas no Brasil. Muitas não têm nem acesso a banheiro, nem acesso à água corrente. Então, uhum, essas pessoas eu entendo que o que eu faço incomoda elas, porque só escancara as injustiças do nosso país, e de muitos outros países. Mas não é para essas pessoas que eu estou dando a ideia de uhum. pegar um barco, juntar comida para um ano e passear. Para essas pessoas eu não tenho a resposta e eu fico envergonhada até, eu peço desculpas por isso ser do jeito que é, porque eu tenho certeza que se eu pude fazer isso foi ao custo de muitas injustiças também, Uhum, uhum, sim, sobre as quais eu não tive escolha, nem controle, e que eu, como indivíduo sozinha, não tenho uma solução. Acho que a uhum, solução são muitas, né? E passa
primeiro pelo voto. Uhum, uhum, com certeza. Eu acho Diga. que quando a gente fala de literatura, eu vejo cada vez mais o quanto poder ler é um grande privilégio no Brasil. É que muitas pessoas não têm nem o tempo de ler, vai. Algumas têm no Uhum, ônibus, mas para conseguir ler no ônibus, a gente precisa também poder sentar dentro de um ônibus, muitas não conseguem, e a gente precisa poder comprar livros que são objetos cada vez mais objetos de luxo no nosso país, né? Porque um livro custa o preço de muitas refeições. Então é isso, pronto, uhum. acabou, fecha aspas. Não, total. Até recentemente saiu uma pesquisa que é referência sobre leitura no Brasil, né? Que é o Retratos da Leitura no Brasil. É, Acho que e talvez, realmente. sim, por isso eu sinto, quando você pensa de números, redes sociais, eu sinto que as redes sociais, por mais que seja assim um conteúdo muito questionável, porque é muito fragmentado, porque ele passa pela lógica dos algoritmos, porque é de um consumo muito rápido, e não dá para se aprofundar nas redes sociais, nem é esse o formato, não é um formato que convida ao aprofundamento. Mas eu entendo as redes sociais como a única fonte de acesso à literatura de muitas pessoas Uhum, no Brasil sim. que não sentam para ler um livro e não têm acesso a esse Uhum. livro. Sim, não, com certeza. Essa pesquisa mostrou, né, que uma parte da população não lê porque não tem condições de comprar um livro, né? Então, são situações diferentes, né, da pessoa que não lê porque não pode, e aí são soluções diferentes, mas tem as pessoas que não leem porque não gostam de ler, não tem interesse, não tem o hábito, né? E aí são formas diferentes de abordar. Eu acho que é um pouco do que você estava querendo dizer, né, também. Falar para algumas pessoas isso de, pô, se desapega um pouco para quem tem esse privilégio de poder se desapegar, né? Ficou bem claro. Agora o ping-pong literário. Perguntas rápidas, respostas rápidas, tá? Um livro de cabeceira para você. Snoop, Por que você escreve? porque eu preciso. Um livro que gostaria de ter escrito. Ah, não dá pra falar de livro de viagem porque os livros que eu mais gosto são livros de coisas horríveis. Então deixa Ah, tudo bem. Entendi, entendi. Hum, muito difícil essa pergunta, respostas rápidas, mas ainda demoradas. Eu acho que Quer pular essa? pular, pular. Tá. Um autor ou autora que você gostaria de perguntar algo, assim, se você pudesse encontrar. Você pode estar vivo, morto, se você tivesse esse direito de tomar um café com algum. Ah, Clarice. Livro físico ou digital, você já respondeu, né? O físico. Um Físico. gênero literário favorito. Conto. Ó, difícil as pessoas falarem conto. Foge de spoilers. Não, adoro spoilers. Eu acho que se spoilers matassem os livros, ninguém leria. É verdade. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Amanhã. Uma música, Ah, Fera Ferida. um filme. Ah, Woman at War. Qual? Woman at War é um filme islandês. Olha. Uma comida. A tapioca com manteiga. Você leva tapioca para as viagens? Sim. Uma viagem, essa é difícil. É... Aí pra casa das amigas. Um livro que todo mundo deveria ler, na sua opinião. Knup. Não, A sua le... Grande Sertão Veredas, Tá, todo mundo deveria ler, eu acho. No Brasil, todo mundo tá. deveria. Sim, sim. A sua leitura favorita desse ano? Hum, Deus na Escuridão. Walter Ugumãe. Eu li também esse ano. O livro que você está lendo agora. Agora eu tô lendo Tracks de novo.
da Robin Davidson. Uma inspiração na sua vida. Ellen MacArthur. E É qual uma, será a sua. Desculpa, fala. é uma navegadora. E qual será a sua próxima leitura? Ai, não sei, tem uma pilha, deixa eu pensar. Então, ó, eu vou te ajudar, porque todo mundo que passa aqui ganha um livrinho de presente, tá? Que eu envio pra você. E aí eu sempre vou pensando, né, ao longo da nossa conversa, qual livro que eu dou pra pessoa. Eu tô aqui com um na mente pra você. É, não sei se você já ouviu falar ou se você já leu. Se você já tiver lido, eu penso em outro. Você já leu Escute as Feras? Ah, sim, Anastácia. Já leu? Sim, Ah, eu fiz porque a esse me mesa com veio ela muito. na Flip. Jura? Sim, eu tive a honra de fazer a mesa com ela na Flip. Olha, porque eu pensando assim, quando você, né, contando desse isolamento, da sua relação com a natureza, e é muito interessante, né, para quem não conhece. É, eu acho que ela tava na Groenlândia quando isso aconteceu? Não Ela estava na sei. Rússia, na Sibéria. Na Rússia, é verdade, na Sibéria. E ela foi atacada por um urso e ela estava estudando, né, os povos nativos de lá, como eles vivem, ela foi atacada por um urso e ela faz uma análise meio antropológica do que ela viveu, né, e é muito interessante. Não que você tenha sido atacada por um urso, mas você, era aquela coisa, tanto a relação com a natureza, mas a questão de um local isolado, né, então me associei a você. Deixa eu Antes de pensar fazer aqui. a invernagem, quando a gente se encontrou na Flip, a gente, bom, eu não, ninguém sabia ainda que eu ia pro Ártico, mas aí eu contei pra ela e ela me deu vários conselhos, e um dos conselhos que ela falou era: tome cuidado pra não enlouquecer. Ela falou: esse vai ser um dos perigos que você vai encontrar, e você vai Mas ter que, eu acho também. você vai ter que aprender a abrir esse portal e a fechar esse portal quando você voltar. É A porque aceitar que o realmente. mundo não é aquilo. É, porque. Não, e acho que enlouquecer. Ah, entendi. Enlouquecer na volta, assim? É, ela falou que muitos caçadores de urso ou caçadores de animais, eles imitam os bichos para aumentar as chances de conseguir caçar. Então, para enganar os bichos, então eles se cobrem com gordura de outros bichos, se cobrem com peles, e imitam os movimentos para enganar. E isso depois, mais tarde, quando eu saía algumas vezes com caçadores de focas, a gente fazia também. A gente andava rastejando, a gente imitava os bichos, a gente tentava disfarçar o nosso cheiro, desviando das rotas dos ventos, para os ventos não levarem o nosso cheiro para o nariz das focas. E então essa experiência de meio sair do que a gente considera as posturas humanas para enganar os bichos, a Anastácia dizia, pode fazer com que a gente perca a noção da realidade da nossa espécie. E ela, Hum, bom, a Anastácia é antropóloga e ela estudou muito animismo e vários conceitos, né, do Philippe Descolat que questionam e até é, é, acho que discordam da ideia de separar o humano de natureza. Então, tem várias coisas que aparecem nesse livro, e esse é o terceiro livro dela, onde ela usa mais essa maneira narrativa do romance para abordar temas que fazem parte de uma pesquisa bem mais longa dela, que aparece em dois outros livros que ela escreveu antes. São muito legais, adorei essa recomendação. hum. Mas você já leu, então não vale. Ali, sim. Então eu vou te mandar aqui, pensar em outro, tá? Vamos ver se você já leu Narciso e Goldmund, do Não. Hermann Hesse. Então, do Hermann Hesse, tá? Você gostou de Nope? E aqui tem uma pegada. Assim, o cenário é diferente. São dois homens, dois. Como é que chama? Um noviço de um convento e o outro mais velho. Mas o que eu acho muito interessante é que um deles sai desse ambiente e vai meio que buscar a felicidade fora, entendeu? Um pouco na linha do Nope. Então tem essa questão existencial, filosófica, e estava esgotado no Brasil há muito tempo.
foi republicado esse ano, e eu li e adorei, então eu vou enviar isso para você. Legal, gostei. Aí você já põe aí na mala quando der para sua próxima viagem. Inclusive, temos próxima viagem se programando aí. Pode contar? Estamos se programando. O barco ainda tá na Groenlândia, mas é tudo que eu posso dizer. Não posso dizer mais. Tá bom, tá bom. Ah, o barco tá lá, congelado. Sim. A cidade me emprestou um pedacinho do parque de diversões de uma escola. Então tá lá no parquinho de diversões Gente, da escola. demais. Tá bom. Bom, Tamara, queria te agradecer muitíssimo. Primeiro, parabenizar pela sua coragem, pelo, pela referência também que você deve estar sendo para muitas mulheres, jovens. Gosto muito dos textos e das reflexões que você traz nas redes sociais também, quando você encontra um sinalzinho para postar. E então continue. É muito jovem, tem muito livro ainda para escrever. Tô adorando aqui o Nós, tô na metade. Recomendo já pessoal, mas depois posto minhas impressões mais nas redes. E é isso. Fico muito feliz. Continue lendo, continue compartilhando suas vivências com a gente. E como disse a Natália, não enlouqueça, não. Vem, porque você tem muita coisa ainda para escrever pra gente. Legal, muito obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente. E toda a equipe da produção aí. Obrigado. Tchau, tchau, gente.